No vídeo de hoje vamos falar sobre Cine3, uma empresa do setor imobiliário. Estou gravando esse vídeo no dia 22, então a cotação é em 4,95 nesse momento, tá? E a gente vai ver, vamos fazer análise fundamentalista, vamos entender o que aconteceu, por que teve um dividendo alto e se esse dividendo pode continuar sendo entregue dessa mesma forma, tá? Lembrando que eu sou analista CNPI, mas a minha intenção aqui não é fazer indicação de compra ou venda. A minha intenção é fornecer para você informações para você ver se faz sentido ou não investir no ativo. Outros avisos que eu tenho que fazer estão aí na tela, vou tirar aqui a câmera para você ver, como por exemplo, a análise foi feita no dia 19/1, tá? E eu estou gravando hoje no dia 22. Sobre as fontes de receita aqui da empresa. A empresa tem a parte de shoppings, então aluguéis de lojistas, receitas variáveis, serviços relacionados. Tem a parte de escritórios corporativos, então locação de espaços, venda de ativos também, em casos específicos, por exemplo, como o edifício Brasílio Machado. Tá? Então isso pode entrar como receita também. Galpões logísticos, então locação e operações complementares. Temos também a parte aqui de financeiras e não operacionais, que é a venda de ativos, que a gente vai ver daqui a pouco, que foi importante para essa parte desse pagamento de dividendo alto que teve recentemente. Distribuição de resultados e reavaliações, em casos específicos aqui, por exemplo, como swap de ativos, ou seja, troca de ativo com outra empresa, que a gente vai ver daqui a pouco, que também foi importante para o último resultado da empresa. Investimentos financeiros, então aplicações de recursos em instrumentos financeiros gerando receitas com base em rendimento de curto e médio prazo. Também tem serviços relacionados ao portfólio, então taxas de administração e gestão e prestação de serviços, tá? Outra coisa, eu vou mostrar aqui qual que é o portfólio da empresa. Então, se a gente for ver aqui, ó, isso aqui é no site do RI da empresa, tá? Então temos aqui, ó, Shopping D, então tem a parte de Shopping Centers, quais são esses shoppings, Shopping D, Grand Plaza Shopping e assim vai, ó, todos os shoppings aí. A parte de edifícios, quais são? Então também tá aí, né, a sua maioria aqui tudo em São Paulo, se a gente for perceber. Parte de empreendimentos classe A, também a maioria aqui em São Paulo, né? A parte de galpões aí também. Então estão todos ativos aí na tela. Agora na parte de shoppings, então eles dividem isso aqui, a parte de ocupação física e ocupação financeira. Porque nem sempre aquele ativo que está ocupado vai ter um bom retorno financeiro, tá? Então eles dividem essa ocupação em termos de ocupação física e ocupação financeira. Então no terceiro TRI, a ocupação física é de 93,4% e a ocupação financeira de 95%. Edifícios corporativos, a ocupação física de 93,2% e a ocupação financeira de 84%. Então mostrando o quê? Que apesar de estar ocupado ali 93,2% fisicamente, a ocupação financeira, ou seja, do que dá de retorno, é menor, tá? Da parte de galpões, então tá tudo aí, ó. Fase 1, 2 e 3, 74,4% avanço físico da obra. Tem a parte aqui de ABL total, né? Isso daqui, se você não sabe o que é ABL, eu expliquei isso muito bem quando eu fiz a análise de VISC 11. Então vou deixar o link aí também de VISC 11. A análise é até bom para você entender a parte de shoppings, como tem a parte de shoppings aqui. Lá no VISC 11 eu falei muito bem sobre isso, tá? A parte de portfólio, esse link aí, vou deixar aí embaixo também, que é aquele link que a gente acabou mostrando aqui algum tempo atrás, aqui, alguns segundos atrás aqui do vídeo, tá? Sobre a análise fundamentalista, eu tirei os inputs de DRE, balanço patrimonial e DFC, tá? Do Morningstar para facilitar meu cálculo, tá? Se a gente for olhar aqui, perceba que teve um pico de receita aqui em 2021 e agora no TTM também teve um pico, né? Então a parte de despesa e custos também aumentaram. A parte de lucro teve momentos, se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, 2022 e 2023 no prejuízo e agora com um lucro importante,
tá? Então, a parte de receita também, ó, se a gente for comparar 2023 com 2024, foi um crescimento de mais de 200%. E aí você pode... a primeira coisa que você tem que se perguntar, por que teve esse crescimento tão grande assim da receita nesse momento, né? Em uma empresa que estava tendo prejuízo em 2022 e 2023. E isso é um risco para o investidor, porque você percebe que é uma coisa muito oscilante, né? E eu vou falar isso daqui a pouco nas nossas conclusões. Da parte de margens aqui, ó. Nesse momento, as margens estão boas. Então, a margem bruta de 42,97%, margem operacional de 36,34% e a margem líquida de 35%. Se você só olhar isso daqui nos sites de análise fundamentalista, você sai extremamente otimista, tá? E aí você pode ser pego em uma armadilha. Porque perceba o seguinte, ó, 2022 e 2023 era uma margem negativa por conta do prejuízo. Aqui em 2020, ó, era uma margem líquida menor. 2019 também, 2018 prejuízo, aqui 2016 prejuízo, aqui 2015 uma margem menor. Mas temos também períodos bons, né? Então, colocar aqui de verde as partes de períodos bons. Então aqui, ó, 2017 uma margem líquida de 39%, 2021 55,7% e agora 35%. Ou seja, qual é a maior quantidade de margens aqui? São as boas ou as ruins? Perceba que a maioria é ruim, né? E a gente tem alguns períodos bons. Então, eu vou falar isso até nas conclusões. Perceba que temos períodos muito bons e períodos ruins. E isso, por exemplo, eu não vou ficar olhando os outros anos aqui o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu no TTM agora. E eu vou falar daqui a pouco o que aconteceu, o porquê desse resultado bom. Então isso aqui é um risco, você não tem, vamos dizer assim, uma previsão muito boa, então você tem uma oscilação muito grande, tá? Então isso torna o investimento um pouco mais arriscado. Na parte de endividamento, a parte positiva é que esse endividamento veio caindo, né? Então passou de alto aqui, de 49, de moderado para alto, né? Então era muito alto em 2018, mas de 2021 para cá, ó, perceba que veio caindo, isso é um ponto positivo, e o endividamento eu considero como moderado ali, mas para baixo, né? Então bem abaixo de 50%. Na sua maioria é um endividamento de longo prazo, então 94%, e a empresa nesse momento consegue cobrir com o EBIT a despesa financeira em 3 vezes, então isso é um ponto muito positivo. Em 2023 ela não conseguia cobrir nenhuma vez, então era de 0,9, e perceba que 2022 também não. Agora teve períodos bons, por exemplo, também como 2021, que cobriu 9,7 vezes, tá? Então, nesse momento agora, eu considero, resumindo isso tudo, que o endividamento é moderado, tá? O endividamento é de longo prazo e que está cobrindo bem as suas despesas financeiras. Mas se voltar para 2020, o resultado, por exemplo, como 2023, ela não vai conseguir cobrir com o seu EBIT, né, o despesa financeira. Aí você pode estar perguntando, mas Vitor, o que é essa tal de despesa financeira? Não vou explicar muito a fundo aqui, mas o DRE tem uma parte lá no DRE chamado Receita e Despesa Financeira. Por exemplo, o que seria isso? Vamos dizer que a empresa, não é o caso dela aqui, eu vou falar de um jeito que é mais fácil de você entender. Empresas, por exemplo, que não podem ter grande variação da sua commodity que ela vende. O que ela faz? Ela faz uma proteção chamada hedge. E aí ela opera no mercado futuro. Se a empresa tem um resultado positivo dessa operação, ela entra como receita financeira. Agora vamos dizer que ela fez uma compra no mercado futuro ou uma venda no mercado futuro e aquele cenário não se concretizou, ficou pior para ela. E aí ela teve um resultado negativo dessa operação. Ela vai entrar como despesa financeira, entendeu? Então, quando a gente fala que o EBIT, que é o lucro operacional, consegue cobrir essa despesa financeira, isso é um ponto positivo que mostra
que a empresa consegue cobrir com lucro operacional o que ela teve de despesa financeira, tá? Então, resumidamente, é isso o índice de cobertura de juros, esse indicador, tá? Da parte de endividamento, se a gente for ver agora nesse momento, no terceiro TRI de 2024, isso aqui não é meu cálculo, isso aqui foi o que foi calculado pela empresa, tá? Eles colocaram que a alavancagem financeira deles, ou seja, a dívida líquida sobre a EBITDA, é de 2,22 vezes, tá? Então, nesse momento, no terceiro TRI de 2024, no resultado deles. Isso é um ponto positivo, porque esse número tem que ser menor do que 3 para ser saudável, porque a maioria das debêntures vencem com 3 anos. Então, por exemplo, se eu coloco esse número em 3, significa que a empresa vai demorar 3 anos para cobrir com seu EBITDA, né? Que é o EBITDA? É o lucro operacional adicionado à despesa e à amortização, tá? Então, quantos anos que ele vai demorar para cobrir com seu EBITDA a dívida líquida? Então, quando esse número é menor do que 3, a alavancagem da empresa está controlada. Se estiver maior do que 3, mostra que a empresa está muito alavancada. Por exemplo, em 2023, ó, que a alavancagem dela era de 4,8 vezes e agora é de 2,2 vezes. Então, melhorou a questão da alavancagem da empresa. Da parte de indicadores aqui de liquidez, nesse momento, todos estão acima de 1 e estão muito bons. Tá? Mas em 2023, a geral estava 0,4. Aí você pode perceber que a liquidez corrente e seca tá basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque a empresa é do setor imobiliário, não é setor de varejo. Então, não tem a parte aqui de estocagem, né, de produto. Né? Então, assim, voltando aqui. Na parte de 2023, a geral estava ruim e outros anos também, ó. Então, passou por muito tempo abaixo de 1. Nesse momento é acima de 1. Vamos ver se isso vai continuar dessa forma, tá? Então, se continuar dessa forma, a empresa vai estar com um índice de liquidez saudável. Nesse momento está, mas se voltar aos patamares anteriores, vai piorar. E aí, por que eu estou toda hora frisando isso? Se voltar ao patamar anterior. Porque a gente vai ver daqui a pouco que a empresa teve venda de ativos, teve swap de ativos, e isso a gente tem que ver qual que vai ser o impacto, qual é a sinergia que vai acontecer dentro da empresa daqui para frente. Se o resultado foi bom somente agora ou se vai continuar sendo bom daqui para frente, tá? Então a gente tem que observar. E isso a gente só vai conseguir ver nos próximos balanços, não vai ser agora, tá? Na parte de ROI, nesse momento, tá em 31,8%, eu calculei baseado no PL médio, eu sempre faço isso. Eu sempre explico isso, porque basicamente a empresa ela sempre vai ter o seu resultado baseado no que ela tinha de patrimônio no exercício anterior, junto com a parte aqui atual dividido por 2. Basicamente é isso. Algumas plataformas aí, a maioria na verdade, não faz pelo PL médio, mas eu faço o que a maioria dos livros de análise fundamentalista consideram, tá? Em 2023 era um ROI negativo, claro, estava dando prejuízo, 2022 negativo, 2021 muito bom, ó, 2020 baixo, 2019 baixo, 2018 negativo, 2017 bom e 2016 negativo. Mesma coisa da margem líquida, perceba a discrepância. Então tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Então essa a empresa tem essa grande variação aí, o que traz risco para o investimento, tá? O histórico de pagamento de dividendos está aí na tela, tá? Isso daí é o que está no site do RI. E aí o pagamento por ação do dividendo, eu fiz um gráfico aí, ó, o pagamento por ação baseado nessa tabela aqui que está aqui em cima, tá? Perceba que também é oscilante, ó. Então, 2021 teve um pico, agora também teve no TTM aqui um pico, né, em 2024. E o dividend yield, conforme isso, seria de 57,7%. Pode estar diferente, eu já vi nas plataformas aí de análise fundamentalista, está bem acima disso daqui. Isso aqui eu calculei baseado no que está no site do RI, tá? E conforme a cotação no dia que eu estava fazendo a análise. E aí o que eles colocaram também lá? Que o dividendo obrigatório da Assim é de no mínimo 25% do lucro ajustado. Então se a empresa dá prejuízo, o que vai acontecer? Pode não pagar dividendo,
né? Então, e a gente viu que a empresa apresentou períodos de prejuízo ali, tá? E aí eu destaquei a parte de prejuízo aqui, ó. Então teve grande parte de prejuízo ali, outras partes de lucro e algumas partes um lucro menor e outros lucros discrepantes. Então tem muita variação, tá? Da parte de receita líquida, o que aconteceu? Teve um impacto aqui de eventos não recorrentes. Então aqui é o ponto que eu vou falar para vocês, que isso pode não ser recorrente, esse dividendo tão maravilhoso que foi pago. Então a receita líquida foi impulsionada pela venda de ativos estratégicos como o edifício Brasílio Machado e parte dos shoppings. Esses eventos resultaram em um aumento momentâneo nas receitas totais. Teve a parte de crescimento de receita nas operações recorrentes, que também acabou aumentando aqui a receita. Houve um aumento de vendas totais dos shoppings e no trimestre, totalizando aqui 724 milhões. Crescimento nas mesmas lojas foi de 3,2%, ou seja, um crescimento baixo, enquanto os aluguéis nas mesmas lojas cresceram 2,7%, também um crescimento baixo, se for comparar o crescimento do que a receita teve, tá? O desempenho por segmento, shoppings. A receita operacional mostrou um crescimento de 4% no trimestre e 10,6% no acumulado do ano. Então esse 10,6% é um crescimento de moderado ali, né? Escritórios apresentando leve retração trimestral, então uma queda de 3%, mas crescimento de 7% no acumulado do ano. Impacto da venda de ativos, então a receita líquida foi parcialmente afetada pela redução no número de ativos operacionais após as vendas realizadas, o que pode reduzir a receita recorrente no curto prazo, mas foi compensada pela entrada de caixa significativa. Perspectivas de sustentabilidade da receita. A empresa destacou que, embora eventos não recorrentes tenham gerado impacto positivo na receita líquida, o foco permanece em otimizar ativos existentes e crescer as receitas recorrentes, especialmente por meio de novas locações e aumento de ocupação. Teve a parte aqui de venda do imóvel Brasílio Machado, então o valor total da venda de 32,5 milhões. Swap de ativo, que foi o outro item muito importante, então teve venda de ativos e teve swap. E aqui o swap é a transação com XPMOL, então o valor total da transação de 1,85 bilhão, impacto líquido no caixa até o final de 2024 de 1,2 bi. Embora a transação seja estratégica, o impacto financeiro é contabilizado como um evento não recorrente devido à sua natureza extraordinária, tá? Também teve resgate antecipado de debêntures, então um resgate ali de 160,7 milhões, originalmente previsto para o vencimento aqui em março de 2026. Também representou uma movimentação financeira atípica no período. Distribuição de capital e dividendos, uma redução aqui de capital de 560 milhões e os dividendos elevados são em parte sustentados por esses eventos extraordinários, tá? Na parte de swap, aí descrevendo melhor essa parte do que aconteceu na swap de ativos e transação com XPMOL. Então o impacto no caixa tá aí, esses dois. E o que aconteceu? A transação envolveu troca de ativos menos estratégicos por participações em empreendimentos de maior qualidade, ampliando aqui a eficiência do portfólio e maximizando o retorno financeiro. Os objetivos: aumentar a rentabilidade dos ativos sob gestão, melhorar o perfil financeiro e operacional da empresa. Na parte de impacto estratégico, essa operação foi um marco para reestruturação do portfólio, viabilizando maior distribuição de recursos para os acionistas, tá? Na parte de guidance, na call de resultados, eles colocaram que não fornecem um guidance formal, mas apresentaram ali algumas expectativas para a empresa. Então, um cap rate implícito para 2025, eles esperam um cap rate atrativo de 15%, calculado ali por investidores e bancos. Desempenho operacional e crescimento, expectativa é de crescimento em 2025, com um desempenho operacional mais forte. Espera-se um aumento no peso da prestação de serviços no mix de resultados, o que deve melhorar o retorno sobre o capital investido. Estratégia de alocação de capital, manutenção de uma alavancagem baixa
para explorar a oportunidade de investimento nos próximos 12 meses. Também possibilidade de revisitar estratégias de retorno de capital para acionistas após esse período, tá? Agora a gente vai para as conclusões, mas antes, você já deixou seu like aí, ativou o sininho das notificações e se inscreveu no canal? Se você não fez isso, faça isso, porque o YouTube só vai te entregar os próximos vídeos se você interagir com o canal e com o vídeo. E aí, pode ser que talvez você perca um vídeo aqui importantíssimo para você no futuro, de uma empresa que você quer investir e não sabe nada, não sabe se é hora de você investir ou não naquela empresa, se é hora de aumentar a sua exposição, e aí a gente vai trazer aqui insights, informações importantes para você tomar uma boa decisão. Então, para você não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Deixe seu like e também pode comentar aí embaixo qual empresa você quer ver aqui no canal, tá? E também, ó, eu vou deixar o link aí embaixo do grupo lá no Telegram, onde eu sempre estou colocando insights, informações que eu estou tendo no momento, tá? Lá é uma comunicação mais informal, então, assim, se eu ver alguma coisa que eu estou fazendo uma análise no dia e eu não vou gravar, eu coloco lá no Telegram. Então, vou deixar o link aí embaixo, tá? E quais são as minhas conclusões? Primeira coisa, a empresa apresenta episódios de alto lucro e períodos de prejuízo conforme a estratégia vigente aqui, como por exemplo venda de ativos, swap e tudo mais. Então pode ter hora que tem um resultado muito bom, tem hora que vai ter um resultado ruim. E na qual o principal ponto sobre a receita foi que, embora os resultados operacionais tenham mostrado crescimento em algumas áreas, a receita em si não foi o foco direto nas apresentações. Em vez disso, destacou-se o impacto de eventos extraordinários como a venda de ativos e otimização do portfólio, que podem distorcer a análise direta da receita recorrente, tá? Devido aos fatores acima, a empresa apresenta variações bruscas da margem líquida. Então vai ter hora que vai estar negativo, vai ter hora que vai estar baixa e vai ter hora que vai estar alta. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma média disso tudo. E a média simples da margem líquida é de 6,52%, tá? Lembrando que tem períodos de alta margem, outras negativas, mas a média simples no geral é de 6,52%. O ROI é a mesma coisa. Aí também eu tirei uma média simples que está em 2,22%. Esses períodos de lucro alto não recorrente apresentam alta distribuição de dividendos. Foi o que aconteceu no último trimestre, mas no momento que tiver um resultado ruim, vai ter baixa do dividendo. Então você tem que ter essa consciência aí se você estiver investindo ou quiser investir no futuro. O endividamento nesse momento, ao meu ver, é moderado e a alavancagem também é menor do que 3 vezes, então mostrando que a empresa não está tão alavancada nesse momento, tá? Indicadores de liquidez nesse momento também são saudáveis, mas como a gente já viu, em outros períodos ali esteve baixo a liquidez geral, mostrando um risco maior de liquidez da empresa. Ciclo de caixa aumentou em 2023 e no TTM apresenta maior do que 50 dias, mostrando que a empresa dá um prazo maior para os seus clientes em relação ao que ela vai ter que pagar para os seus fornecedores. E isso acaba pressionando um pouco ali o capital de giro, tá? Os próximos resultados, devemos ver os impactos das últimas mudanças que teve, como a questão da venda do ativo ali, como a gente já viu, e também a questão do swap, também que ela fez, tá? E a gente vai ver o que vai acontecer. A empresa é um small cap, então como ela é uma small cap, isso também traz mais risco para questão do investimento. Em resumo, então, empresa com resultados muito voláteis, alternando ali em períodos de prejuízo e períodos de alto desempenho, além de ser uma small cap. Isso tudo torna o ativo um investimento de alto risco, tá? Então, ao investir é necessário ter essa consciência. Além disso, como analista CNPI, preciso avisar que não pretendo monitorar ou atualizar as análises desse ativo aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.